A energia humana provém das calorias ingeridas nos alimentos. O domínio do fogo permitiu uma melhora significativa da vida humana sobre a Terra. A força dos ventos possibilitou descobertas de terras novas, como o Brasil. Na Revolução Industrial, a energia térmica passou a mover os motores que impulsionaram o desenvolvimento da sociedade naquele período. Após a Revolução Industrial, os combustíveis fósseis foram descobertos. A exploração do petróleo permitiu que chegássemos ao modo de vida que levamos hoje. No século XIX, os cientistas descobriram a energia elétrica. Ela mudou radicalmente a vida na Terra. No século XX, a energia nuclear. Quando se descobriu que as reservas de combustíveis fósseis são limitadas e a sua utilização causa problemas ao meio ambiente, o homem começou a buscar alternativas. Hoje, as energias renováveis, obtidas de fontes naturais, capazes de se regenerarem e, portanto, inesgotáveis, são as alternativas energéticas do século XXI, um caminho sem volta. Por trás dessa busca está a necessidade de superar a dependência energética do petróleo e reduzir as emissões de gases que contribuem para o aquecimento da Terra. A ciência e a tecnologia mostram o caminho mais sustentável para se produzir e manter a vida sobre a Terra. Todos os esforços das pesquisas são para que a relação homem-natureza seja mais harmoniosa. As novas gerações estão criando consciência e provando que o desenvolvimento pode ser sustentável, que se pode usar sem abusar, que se pode viver sem destruir. O nosso programa é exatamente sobre isso: a produção de energia limpa, proveniente da biomassa e de seus resíduos. Uma nova fonte de energia que irá sustentar, nas próximas décadas, o desenvolvimento limpo do Brasil e garantir também a sobrevivência do planeta. Qualquer tipo de energia renovável produzida a partir de matérias biológicas é considerada bioenergia e está presente em todas as formas de vida. E isso é muito fácil de entender. A biomassa energética pode ser agrícola, composta basicamente pela soja, a cana, o milho, a canola, a mamona, o pinhão manso, a palma de óleo, a macaúba e assim por diante. E florestal, composta por florestas plantadas. Em cada uma dessas categorias existem os produtos, os subprodutos e os resíduos. A produção da biomassa para a energia é possível graças à intensa radiação solar que o país recebe, pela diversidade de clima, por uma exuberante biodiversidade, pelo conhecimento científico e por uma agroindústria sólida. Fatores que permitiram ao país se colocar à frente na produção de energia limpa no mundo. O
Brasil, nas últimas 4 décadas, aprendeu a produzir em solos tropicais. Os números da produção agrícola mostram o desempenho do agronegócio brasileiro. No início da década de 70, em 28 milhões de hectares, o Brasil produzia 33 milhões de toneladas de grãos. Em 2012, em uma área de 50 milhões de hectares, a produção de grãos chegou a 160 milhões de toneladas. Isso significa dizer que a área aumentou 80%, mas a produção cresceu mais de 400%. Isso aconteceu à medida em que o Brasil apostou na pesquisa agropecuária, porque o país apostou também na diversificação das culturas a serem produzidas. e a também fazerem parte de um grupo de culturas para exportação. Em nenhuma outra parte do mundo isso aconteceu. Quadruplicar a produção agrícola, aumentando apenas 1/4 da área plantada. Um feito inigualável. Por sermos a maior de todas as nações tropicais do planeta, ocupamos o 2º lugar quanto à incidência de energia solar. Essa insolação, que foi uma das responsáveis pelo crescimento da produção agrícola, permite, por exemplo, que o país possa colher safras abundantes. Uma bênção que nos deu uma condição muito favorável para produzirmos grande parte dos alimentos consumidos no mundo e agora, energia. Energia que se planta e se colhe. Somos o único país do mundo onde se pode abastecer um automóvel com gasolina, etanol e gás natural. Também desenvolvemos a tecnologia do biodiesel, à base de soja. Somos líder mundial na produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Temos tecnologia que permite que mega indústrias sejam movidas a partir de resíduos da sua própria produção. Que cidades sejam abastecidas com eletricidade gerada a partir dos resíduos de madeira. Esse jeito de fazer as coisas chamou a atenção do mundo. A agricultura tropical rapidamente levou o país do passado para o futuro. E esse desenvolvimento tecnológico que a Embrapa e as universidades brasileiras desenvolveram, isso nos permitiu estar num patamar tecnológico hoje que poucos países têm condições de equiparar. Para um país que até bem pouco tempo atrás era movido pela junta de bois, isso não é pouco. A busca por novas fontes de energia sem alterar o equilíbrio térmico do planeta tem mostrado que o país está fazendo a lição de casa. Está tentando fazer a transição de uma economia que depende do petróleo para uma economia de baixa emissão de carbono, para uma economia mais limpa e sustentável. A emissão de carbono está aumentando o efeito estufa e causando o aquecimento global. E não existe dúvida de que a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e as queimadas são os maiores responsáveis pela liberação de dióxido de carbono para a atmosfera. Mesmo com todas as iniciativas, o Brasil ocupa a 14ª posição entre os países que mais emitem gases. O compromisso voluntário do país, até 2020, é reduzir de 20% a 30% a emissão dos gases de efeito estufa, e os biocombustíveis contribuem para que isso possa ocorrer efetivamente. Um exemplo prático da chamada economia verde está nessa comparação.
Enquanto 80% da energia consumida no mundo vem do petróleo, no Brasil, quase a metade, 47%, vem de fontes energéticas renováveis. E esse número só tende a crescer. E isso se deve aos programas de biocombustíveis iniciados nos anos 70 com o pró-álcool e desde 2004 com o programa do biodiesel. Todos os anos produzimos bilhões de litros desse líquido. Mas o que esse líquido tem que o torna admirado e utilizado para muitas aplicações? O etanol da cana-de-açúcar é provavelmente o combustível mais importante que temos. Ele movimenta milhões de pessoas, emprega outras tantas e tem muitas qualidades. Impossível para um brasileiro andar pelas ruas sem encontrar um automóvel que não seja movido por ele. O etanol é um combustível derivado principalmente da cana-de-açúcar. Ele sempre esteve presente na vida dos brasileiros desde o tempo do descobrimento. É impossível não falar dele quando falamos em biocombustíveis. O etanol é o combustível mais limpo produzido no país. Menos de 2% da área agricultável é utilizada na sua produção. É muito fácil de ser encontrado, mas não na sua forma original. Diferente do petróleo, que é extraído do subsolo e geralmente em águas profundas, o etanol é produzido de vegetais. Na Europa, é a beterraba. Nos Estados Unidos, o milho. Na Ásia, a batata inglesa e a mandioca. E no Brasil, a cana-de-açúcar são as fontes de extração do etanol. Em 1975 foi criado o pró-álcool. Ele introduziu no país a cultura do carro a etanol. O pró-álcool ele surgiu como resposta do Brasil à primeira crise do petróleo. E isso foi uma preocupação meramente econômica naquele momento, que ao longo do tempo trouxe um grande impacto ambiental, que foram a redução das emissões. Na época, o Brasil importava 80% de sua necessidade de petróleo. Aqui teve como primeira iniciativa a produção de etanol para adição à gasolina. E produzir etanol para alimentar motores deu muito certo. Quando a segunda crise do petróleo, se partiu para a criação do etanol puro, com o desenvolvimento do motor específico para rodar com etanol. Esse combustível limpo, renovável e plantado incentivou a indústria nacional a produzir carros movidos a etanol. Desde então, o país domina o ciclo completo da produção de etanol a partir da cana. Hoje, lavouras altamente produtivas, modernos equipamentos de preparo do solo, de plantio e de colheita, fazem a produtividade dos canaviais triplicarem a cada década. Diferente do passado, visitando uma usina hoje, a gente percebe a tecnologia e as mudanças pelas quais o setor passou. O processo de produzir etanol é relativamente simples e bem conhecido. Para produzirmos 1 litro de etanol, são necessários aproximadamente 100 quilos de cana-de-açúcar. O truque está em separar o caldo da cana do bagaço. Nessa microdestilaria podemos explicar bem o processo. Primeiro, a cana plantada no campo é colhida. Depois, prensada. Como resultado, sai esse caldo esverdeado com altíssimo teor de açúcar.
Pelas tubulações, ele chega até estes tanques, onde será fermentado. É nesse estágio que se produz o álcool. A fermentação é um processo natural feito por micro-organismos vivos. As leveduras, que são micro-organismos vivos, que são retiradas da própria cana, selecionadas em laboratório, secadas e embaladas, é que vão fazer essa transformação. A levedura, quando em contato com a calda, desencadeia um processo incrível. Com uma fome voraz, os micro-organismos comem o açúcar da calda. O líquido que resulta desse processo nada mais é que o etanol. Para ficar puro e cristalino, ele passa por um processo de destilação. Neste equipamento, submetido a altas temperaturas, ocorre a destilação que separa a água do etanol. Como resultado, surge este líquido cristalino, inflamável, solúvel em água e com 93% de pureza, o etanol hidratado. Por ter mais de 35% de oxigênio em sua composição química, o que resulta da queima do etanol é calor sem fuligem. Nessa microdestilaria, localizada no Instituto Federal Farroupilha, em Jaguari, Rio Grande do Sul, o etanol produzido sai direto da destilação para o tanque de combustível dos automóveis do Instituto. Para ser misturado à gasolina, o governo exige ainda que ele seja desidratado. O etanol anidro tem 99% de pureza, praticamente sem água. Há décadas, o governo obriga as distribuidoras a misturar o etanol anidro à gasolina, num percentual de até 25%, com o objetivo de reduzir a poluição e incentivar o setor. Cria um mercado interno seguro, garantido para o consumo dessas matérias, dessas fontes renováveis. Seguindo o modelo brasileiro, outros países no mundo, como Estados Unidos, China e Índia, também adicionaram etanol anidro à gasolina. No Brasil, são mais de 400 usinas iguais a esta. Produzem mais de 25 bilhões de litros de etanol anualmente. Eles são distribuídos por mais de 35 mil postos de combustíveis Brasil afora e alimentam a maior frota de veículos movida por uma fonte de energia renovável do mundo. A fermentação do açúcar em etanol é milenar. Foi uma das primeiras biotecnologias utilizadas pelo homem para a produção de bebidas alcoólicas. Mas, no Brasil, o etanol representa muito. Desde 2005, existem aviões de pulverização fabricados no Brasil movidos a etanol hidratado. Na cidade de São Paulo, já circulam ônibus movidos a etanol. Em 2010, a indústria nacional comemorou 10 milhões de veículos flex. Então, se a gente pretende manter a participação de renováveis na matriz da forma como está, da ordem de 45% a 47%, nós temos que dobrar a nossa oferta de energia renovável. E isso virá de diversas fontes. Isso virá de hidrelétrica, de solar, de biomassa, de eólica, tá? Porque é muita energia que a gente precisa. Para dobrar a produção de etanol, o país tomou algumas medidas. Fez o zoneamento agroecológico, definindo as áreas que podem receber o plantio da cana e incentivou as pesquisas com fontes alternativas de energia. Uma delas é o sorgo sacarino, que a Embrapa vem testando com as usinas para incrementar a produção de etanol na entre-safra da cana. Não faz muito, os pesquisadores estão falando no etanol de segunda geração. Etanol de segunda geração é que se possa usar matérias-primas menos nobres, digamos assim, para produzir algo que é importante, que é um combustível, mas que não é nobre, que a gente usa para queimar, na verdade, para produzir energia. Produzido a partir do bagaço e da palha da cana, do capim e da madeira, eles poderão dobrar a produção de etanol no país sem aumentar a área plantada. Você vai poder produzir até 80% a mais de álcool na mesma usina sem plantar um pé de cana a mais. É um grande negócio.
O etanol de segunda geração ainda passa por descobertas que estão sendo feitas nos laboratórios e nos campos experimentais da Embrapa. É ter uma tecnologia que permita produzir etanol de segunda geração com baixo custo. Há um esforço muito grande dos pesquisadores para encontrar enzimas e micro-organismos que viabilizem a produção em grande escala do etanol de segunda geração. Já tem informações que nos permitem dizer que a gente pode sim utilizar essas gramíneas forrageiras, né, principalmente o capim-elefante, a braquiária e o pânico, para essa finalidade de produção de etanol de segunda geração. As pesquisas apontam para uma produção de 8 a 12 mil litros de etanol por hectare, com o capim-elefante. Nós continuamos tendo o incentivo governamental que estamos tendo. Se nós continuarmos desenvolvendo e treinando profissionais, como a gente vem fazendo junto com as universidades, nós só temos a crescer nesse setor. O futuro do etanol de segunda geração é promissor. A vocação natural e histórica do país é produzir alimentos. E nas últimas décadas, energia renovável. Essa vocação permitiu ao país alcançar voos mais altos e investir na biomassa como recurso energético fundamental. E se procurou desenhar o programa de biodiesel com um viés social muito maior do que igual. O programa do biodiesel foi criado pelo governo federal em 2004 para promover a agricultura familiar no Brasil. Isso hoje de quase 2 bilhões de reais. Desde então, o biodiesel vem transformando a vida das comunidades de pequenos produtores rurais brasileiros. Os colonos da região sul, os sitiantes do leste e centro-oeste e os roceiros do norte e nordeste. Estes pequenos produtores tiveram com o biodiesel mais uma fonte de renda na propriedade. É um mercado que inclui mais de 100 mil estabelecimentos de agricultura familiar, mais de 70 cooperativas de agricultura familiar. O biodiesel surgiu para substituir gradualmente o diesel nos veículos pesados, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas e motores estacionários. Mas teve também outros objetivos. A preocupação da sustentabilidade, a preocupação com a melhoria da qualidade do ar nos grandes centros urbanos e a colaboração do país na redução das emissões dos gases de efeito estufa. Por ser um programa único e diferenciado, com metas ousadas, chamou a atenção do mundo. O biodiesel é um combustível derivado de fontes renováveis oleaginosas. Ele tem duas origens, a vegetal, através de óleos vegetais, e animal, através de gorduras animais. E disse que ele é renovável porque é possível que essas fontes, essas matérias-primas, sejam cultivadas ou sejam criadas anualmente ou em períodos curtos. Para se produzir o biodiesel é necessário se utilizar de processos químicos feitos em grandes indústrias como esta. São dois os processos, a transesterificação e a esterificação. Na Embrapa Agroenergia, existe um reator que permite visualizar a reação de transesterificação. A reação química acontece quando o óleo ou a gordura é misturado a um álcool e um catalisador. Normalmente, as indústrias utilizam o metanol e um catalisador básico. O resultado dessa reação química é o biodiesel e glicerina, usada na fabricação de muitos produtos, como sabonetes, por exemplo. No Brasil, o biodiesel é produzido principalmente da soja e da gordura bovina.
mas também do algodão, da canola, da macaúba, do girassol, do pinhão manso, da palma de óleo e de muitas outras plantas oleaginosas, cada uma com suas particularidades. No entanto, grande parte do biodiesel processado no Brasil vem da soja. Depois de colhida, a soja tem 3 principais destinos: a produção de óleo comestível, o óleo de cozinha, o farelo, que vira alimento dos animais, e nos últimos anos, biodiesel. Esta unidade, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, foi pioneira na produção do biodiesel no país. Ela produz 300 milhões de litros por ano. Toda a matéria-prima vem dos arredores da usina, pois está localizada numa das regiões mais produtivas de soja do país, o Planalto do Rio Grande do Sul. Esse é biodiesel. Esse é o grande produto da nossa região, que é a soja transformada em energia, que é o biodiesel. No Brasil, são mais de 60 usinas que produzem o biodiesel e mais de 90% delas trabalham com a agricultura familiar. O soja servia como óleo para a cozinha e alimento para os animais, né? Nunca pensava que podia tocar uma coletadeira, um trator, um dia, alguma coisa assim, né? A agricultura familiar é responsável por 70% da produção de alimentos no país. Agora, o biodiesel veio para fortalecer esse modelo de agricultura. Foi muito bom para o pequeno agricultor essas partes disso aí, né? Muito bom. Esta usina tem mais de 25 mil produtores cadastrados. São eles que alimentam essas máquinas. São mais de 650 mil litros produzidos diariamente. O selo social traz a indústria próxima ao produtor. Desta usina saem, além do biodiesel, a glicerina, que irá se transformar em sabão, e o tocoferol, que depois de processado vai virar vitamina E na indústria farmacêutica. A gente ganha porque é uma energia limpa, né? E outro segundo lugar, tu tem comércio para tua safra perto de casa. O agricultor que entrega a soja para o biodiesel recebe um valor a mais por saca. Mas isso não é tudo. Talvez não seja nem o pagamento de valores, mas sim a assistência técnica. Uma das regras é assegurar que a indústria que trabalha com o selo combustível social leve assistência técnica e tecnologia ao pequeno produtor. Esse é o grande diferencial do programa de biodiesel brasileiro. Eles ajudam nós a produzir, fazem insumos mais baratos no comércio e a assistência técnica. Em 2012, o Brasil produziu 2,7 bilhões de litros de biodiesel consumidos na mistura de 5% no diesel. Fonte de renda, energia renovável, é uma coisa interessante isso daí. Curitiba, no Paraná, é conhecido no país pelas inovações que adota no transporte coletivo. Desde 2009, a cidade aposta num projeto e mostra que é possível utilizar motores 100% movidos a biodiesel. Então há um grande ganho ecológico neste biocombustível. Nesse projeto são 32 ônibus articulados que rodam nas linhas expressas da cidade. Se comparado a outros veículos, esses ônibus reduzem 100% de enxofre, 67% de fumaça preta e 35% de monóxido de carbono. Eles são fabricados com tecnologia nacional e trazem um conceito novo no transporte urbano brasileiro. Um ônibus com 2 motores, um motor elétrico e um motor a biodiesel. Até 20 km por hora, o híbridos é movido por baterias. Acima disso, roda com biodiesel. Os azulões, como são conhecidos, consomem 200 mil litros de biodiesel por mês e transportam 32 mil passageiros por dia.
Outra frota que vai passar por transformações é a aérea. 2% de todo o dióxido de carbono despejado na atmosfera no mundo vem da queima das turbinas dos aviões a jato. Um problema que começa a ser enfrentado pela indústria e pela pesquisa brasileira. E a Embraer, então, não poderia, como um dos 4 grandes fabricantes de avião do mundo, não poderia ficar à margem desse processo. O setor aéreo internacional se comprometeu em reduzir as emissões em 50% até 2050. Como tudo na aviação é específico, seguro e confiável, o consumo de combustível é criterioso e gigantesco. Os números são impressionantes. São consumidos 250 bilhões de litros de querosene por ano no mundo. Se considerarmos uma mistura de apenas 10% de bioquerosene ao querosene, seriam necessários 25 bilhões de litros de bioquerosene anuais. Este número corresponde a toda a produção anual de etanol brasileira. O país conhecido como dos biocombustíveis tem pela frente um grande desafio. Que nós precisamos desenvolver novas alternativas, novas fontes de matéria-prima para isso. A soma de diversas fontes, a soma de diversas tecnologias é que vai levar à viabilidade econômica de se produzir em escala esse novo bioquerosene. A mesma lógica que fez do Brasil um exemplo com o programa do etanol para os automóveis poderá fazer do bioquerosene para a aviação uma bandeira nacional com selo verde e amarelo. Os primeiros passos já estão sendo dados. Em 2011, a empresa realizou os primeiros testes com bioquerosene. Voamos em um dos motores com uma composição de 50% de querosene fóssil e 50% de bioquerosene. E ele apresentou as mesmas características. Num futuro bem próximo, o bioquerosene deve se tornar uma realidade na aviação brasileira e internacional. A produção da soja nos níveis atuais de produtividade consegue atender à atual demanda do biodiesel. Mas a proposta é a diversificação das fontes de matérias-primas. As palmáceas são o futuro do biodiesel. Se encaixam perfeitamente no programa deste combustível. São altamente produtivas e colhidas manualmente. O potencial brasileiro é enorme para a produção de combustíveis vegetais. A Embrapa tem desenvolvido pesquisas com culturas com potencial de rendimento de 2 a 5 mil quilos de óleo por hectare. Baseado nisso, nós estamos então buscando o desenvolvimento de outras oleaginosas, como por exemplo o pinhão manso. O pinhão manso produz 3 vezes mais óleo do que a soja e tem até 40% de óleo nas sementes. É nisso que a Embrapa aposta. São mais de 80 pesquisadores que estão buscando respostas para domesticar a espécie e torná-la uma cultura viável, dada a sua alta capacidade produtiva. Falamos em pinhão manso, logo pensamos que é uma planta tóxica. E no banco de germoplasma encontramos este acesso que não apresenta toxidez, cuja torta pode ser utilizada na nutrição animal. Os pesquisadores acreditam que as recentes descobertas da pesquisa irão tornar o pinhão manso, em breve, mais uma alternativa comercial para a produção de biodiesel e bioquerosene também. A macaúba é uma palmeira nativa das florestas tropicais. Sempre esteve presente neste cenário.
No norte do estado de Minas Gerais, são mais de 8,5 milhões de palmeiras que, ao longo dos anos, formaram grandes bosques nativos. Os frutos colhidos da macaúba, até então, eram utilizados na produção de óleo e sabão. Quando se descobriu que os coquinhos poderiam produzir até 5.000 litros de óleo por hectare, a perspectiva mudou. Depois dessa descoberta, na região de Montes Claros, Minas Gerais, a macaúba teve o antes e o depois dessa descoberta. O antes. Era complicado aqui, que era uma praga, né? Que a castanha, ela no solo, ela é terrível, porque ninguém consegue capinar e o bicho espinha, vira aquela coisa. O depois. A gente começou a coletar para eles. Aí a história mudou, a gente dá até vontade de plantar, né? Tarciso e sua família vivem nessa pequena propriedade com 3 hectares. Trabalha muito para sobreviver. E a coleta para a produção de óleo de macaúba veio para melhorar a vida deles. Eu posso ter a macaúba aqui e ter a mesma lavoura que eu tenho. As macaúbas da sua propriedade, antes consideradas pragas, estão plantadas com o milho e o amendoim. Ele coleta mais de 300 caixas por ano e as vende para a Associação de Produtores, na qual faz parte. Antes nós tínhamos, para tocar o projeto, nós fazia sabão, hoje não, já está pensando o óleo para biodiesel. O interesse das indústrias pelo óleo da macaúba começou a mudar a realidade dos pequenos agricultores da região. Eles criaram até uma associação para produzir óleo para o biodiesel. Está resultando em renda, fixação do homem no campo, né? E também a preservação ambiental. Os agricultores agora sabem que vão colher, sabem que vão vender e vender bem. Agora apareceu essa oportunidade para a gente ganhar um sustento a mais. Deu para comprar mais coisas, que igual eu não tinha. Esse coco que a gente põe que vende ajuda muito a gente comprar alguma coisa, né, que precisa dentro de casa. Hoje, são 350 famílias que participam da associação e se comprometeram a alcançar as metas através de práticas de extrativismo sustentável. Nós assinamos um contrato com a empresa de São Paulo, né, que vai estar comprando em torno de 3.000 litros, né, e nós vamos chegar em torno de 25.000 litros mesmo. Ignorada no passado, a macaúba passou a ser admirada, preservada e poderá ser até plantada. Se continuar com esse progresso que estamos falando aí, pretendemos até plantar, né? A Embrapa está pesquisando a macaúba para ser cultivada em plantios racionais e definir um sistema de produção viável em grande escala. Então a gente acredita que ela vai atender esses dois tipos de produtores, tanto o pequeno produtor, né, quanto o grande produtor. As melhores plantas estão concentradas neste campo experimental. Elas foram trazidas de diversas regiões do país e o objetivo é identificar as mais produtivas. Acredito que nos próximos 10 anos ela venha a se tornar uma cultura importante para o país. Com certeza, as pesquisas da Embrapa vão levar o país a se tornar o maior produtor mundial de biodiesel. Nestas estufas estão armazenadas as sementes que irão garantir a expansão da cultura da palma de óleo no estado do Pará. A palma de óleo é uma das principais alternativas para se praticar uma agricultura sustentável na Amazônia, uma das poucas culturas viáveis na região. Ela irá recuperar milhões de hectares de terras degradadas e trazer emprego e renda para milhares de pessoas. Bom, a planta do dendê, na verdade, eu considero que uma planta abençoada. Abençoada, porque dela se utiliza praticamente tudo. O óleo de palma é utilizado na indústria de alimentos, farmacêutica e química também.
São mais de 11 tipos de óleos extraídos e diversos subprodutos. Entre os óleos vegetais, é considerado um dos melhores para a produção de biodiesel. Sua produtividade de óleo é 8 a 10 vezes maior do que a da soja. A partir do óleo de palma, energia para alimentos para os humanos, como agora nós vamos ter energia para a locomoção de veículos. Abre-se oportunidade também de inserção de outras regiões, principalmente o norte do país e também do Nordeste. Em 2010, o governo federal lançou um programa para expandir a produção de óleo de palma na região norte do país, com peso na inclusão da agricultura familiar na cadeia produtiva. O zoneamento agroecológico da palma de óleo, feito pelo governo federal, identificou mais de 31 milhões de hectares na Amazônia Legal, aptos para o plantio de palma de óleo. Que indica qual é a área que se deve plantar para estar dentro dos critérios agrícolas e ambientais. O programa tem duas estratégias. Primeiro, ampliar a produção de óleo bruto e, a partir dessa ampliação, com o excedente, produzir o biodiesel. Para regulamentar o plantio da palma de óleo, o governo tomou algumas precauções ambientais. Proíbe a derrubada da vegetação nativa. Os plantios só podem ser realizados em terras degradadas e as áreas indígenas são excluídas do cultivo da palma. O aumento de produção vai atender o mercado interno, de forma que a gente anule as nossas importações para a indústria de alimentos. O excedente desse aumento será convertido e utilizado na indústria do biodiesel. Um grande problema enfrentado para expandir a cultura no país foi resolvido pela pesquisa. O amarelecimento fatal. Uma doença que praticamente dizimou os dendezais da Amazônia nas últimas décadas e reduziu drasticamente a produção de óleo de palma no país. 12 caixas e média. Desde a década de 90, Roberto Yokohama tem parceria com a Embrapa. Foram anos de investigação até se encontrar uma solução satisfatória para o AF. A solução veio exatamente dessa planta que nós estamos vendo aí, que é um cruzamento de um dendê nativo que ocorre na região amazônica, cruzado com uma variedade africana. Ele é um híbrido. E esse híbrido, então, ela é totalmente resistente e tolerante a esse mal. Mas, graças à persistência e às descobertas da pesquisa, hoje o cenário é outro. Eu seria um pouquinho mais otimista, né? Eu diria que é um céu aberto, né? Para o futuro, essa cultura. Louvada seja a pesquisa! A certeza de que os dendezais não seriam dizimados levou grandes projetos a se instalarem no estado do Pará, e a palma de óleo se revigorou. Se viabilizou para os pequenos e grandes produtores também. Grande alternativo porque ele favorece a industrialização. Depois de plantada, ela começa a produzir no 3º ano em diante. Nos próximos 30 anos, ela irá produzir todos os meses do ano. Isso vai garantir regularmente matéria-prima para a indústria. 20% da produção dessa indústria vem de pequenos produtores da região, uma exigência do selo de combustível social. A família de Éden Muritanaba produz palma de óleo em 32 hectares. Eles têm uma pequena propriedade no município de Concórdia, Pará. Em 2003, com o amarelecimento fatal, perderam toda a plantação, mas não desistiram. Meu pai acreditou no biodiesel, né? A tendência é crescer o dendê, né?
acreditaram na cultura e introduziram a palma híbrida. Hoje estão colhendo os resultados. Agora é negócio de 1 metro, muito mais prático, né? Baixinho, a produção é bastante, né? A cada 15 dias, os Muritanaba colhem 25 toneladas de cachos da palma. A palma híbrida, tratada e manejada corretamente, é futuro certo. Com a entrada da Petrobras no setor, o programa de biodiesel teve, a partir de 2009, uma nova fase. O número de famílias teve um grande crescimento. A PBio tem usinas como esta em diversos estados do Brasil e tem incentivado a inclusão da agricultura familiar. Neste viveiro, em Tomé Sul, Pará, a gente pode compreender o tamanho do investimento e as apostas que estão sendo feitas na cultura da palma de óleo. Nestes 40 hectares, estão sendo cultivadas 420 mil mudas. O meu quarto viveiro, eu já produzi em média de 3 milhões e 700 mil plantas. Todas elas transplantadas para novas áreas de cultivo. Primeiramente, alavancamento do emprego. O segundo, desenvolvimento do município. E o terceiro, para a contribuição da geração de bioenergias para o desenvolvimento do nosso país. Neste outro empreendimento, a Biopalma, junto com a mineradora Vale, começaram a produzir óleo de palma para alimentar locomotivas e equipamentos de grande porte das minas de Carajás. Montaram até uma indústria de processamento de óleo bruto. Nesta fazenda, são 7.500 hectares plantados. Esta área era ocupada por uma antiga fazenda que empregava 4 pessoas e com terras totalmente degradadas. De mais ou menos 7.500 hectares, está empregando 1.100 pessoas. Para uma região que tem um dos índices de desenvolvimento humano mais baixo do país, o interesse pelo biodiesel está trazendo prosperidade. Cultura promissora e que não vai ficar temporariamente. Por ser perene, a palma de óleo vai garantir o futuro de muita gente. A conta é simples. Para cada 10 hectares plantados, um emprego é gerado. O Dendê trouxe uma nova realidade para essa população aqui. A minha vida mudou tudo. Muitos pais de família que trabalham aqui tinham necessidade de precisão e hoje tem. Noção eu tenho que vai mudar bastante aqui o nosso Pará. Cada dia está melhorando mais e a gente espera que melhore mais e mais e mais. O projeto da Biopalma Vale é plantar 60 mil hectares próprios e utilizar mais 20 mil hectares plantados pela agricultura familiar. Eles querem se tornar a maior produtora de óleo de palma das Américas e reduzir consideravelmente as emissões de gás carbônicos de sua frota de máquinas. No campo experimental da Embrapa Cerrados, em Planaltina, Distrito Federal, a palma de óleo está sendo cultivada. Os resultados da pesquisa são surpreendentes. Em algumas variedades, a produtividade está sendo muito superior àquelas cultivadas na região amazônica. Inicialmente, nós achávamos que o Dendê ia consumir muita água. E, para nossa surpresa, o Dendê consome pouca água. Através da irrigação localizada por microaspersão, a palma de óleo está produzindo 10 vezes mais do que o óleo de soja. O Dendê é, de fato, uma planta que produz um óleo de alta qualidade para alimentação também. Na região do Cerrado brasileiro, a palma de óleo será também mais uma alternativa para a produção de biodiesel pela agricultura familiar e empresarial também.
Esta nota fiscal, emitida em março de 2011, mereceu um quadro. Ela representa uma quebra de paradigma na produção de energia no país. Foi a primeira vez que um produtor rural vendeu energia elétrica para o sistema. Um sinal de que as coisas podem ser feitas diferentes. Que eu estou trabalhando com a suinocultura, que é uma atividade que tem o seu passivo ambiental, mas esse passivo hoje é que ele é tratado e tem um destino correto. O que era preocupação, hoje se tornou um negócio. Então nós trabalhamos aqui em harmonia com a natureza. Estamos em São Miguel do Iguaçu, no oeste paranaense, na Granja Colombari. Há 3 gerações os Colombari criam suínos. São especialistas nesse negócio. São mais de 4.000 suínos confinados regularmente. De uns anos para cá, todo mês, além de criarem os seus animais, emitem notas fiscais para a Companhia de Eletricidade. Desde 2011, eles são produtores de energia elétrica. Uma receita extra proveniente dos dejetos. Bom, para nós como produtor é muito gratificante isso, trabalhar num sistema de gerar sua própria energia e ainda vender o excedente. Os Colombares são exemplo de produção sustentável. Produzem a proteína vegetal, que é o milho. Transformam-na em proteína animal, que são os suínos, e ainda utilizam os resíduos para gerar biogás e biofertilizante. Os Colombari confinam regularmente 4.000 animais. Os dejetos geram 1.000 metros cúbicos diários de biogás. Esse biogás produz diariamente 360 kW de energia elétrica. 216 kW são consumidos na propriedade, 144 kW são vendidos para a companhia elétrica. A companhia elétrica paga pela eletricidade R$ 135 o megawatt. Com essa venda, eles ganham R$ 2.550 ao mês. Se tivessem que comprar a energia elétrica, gastariam R$ 8.200 ao mês. Dessa forma, eles têm mensalmente uma renda de R$ 10.750. No ano, são R$ 129 mil. Produtor rural, né, que está comercializando, além dos produtos agropecuários, agrícolas, a energia elétrica. Então, para mim, isso é sustentabilidade do processo que eu estou trabalhando hoje. Não é exatamente isso que o planeta precisa? Produzir com alta produtividade e com baixo impacto ambiental? Gerar riquezas locais sem destruir? Desenvolver tecnologias baratas e que possam ser utilizadas por todos e sem risco de fornecimento? Conhecendo uma propriedade como esta, percebemos que as grandes inquietações do planeta podem ser facilmente respondidas. É só uma questão de atitude. Atitudes conscientes é que não faltam. Por todos os cantos desse país, vamos encontrar exemplos de pessoas, de organizações, de empresas que, independente das ações governamentais, desenvolvem tecnologias limpas na produção de energia a partir das sobras dos processos de produção. Então, quando você usa um resíduo, você, além de gerar renda, gerar emprego, postos de trabalho, você está limpando o meio ambiente. Todo processo industrial, agrícola ou agroindustrial gera resíduo. Provavelmente, você só iria comprar essa ferramenta se estivesse bem feita.
Para ter esse formato, o cabo foi torneado, lixado, furado. E esse processo gerou uma sobra de madeira. A serragem, nesse caso, nada mais é do que o resíduo da fabricação. Tudo é proporcional. Imagine a quantidade de serragem que foi gerada para produzir esses cabos. O que fazer com ela? O que era lixo e problema virou o produto que essa fábrica vende agora. Entre todas as matérias-primas, é no resíduo onde a gente consegue agregar mais valor. Que esse produto é um subproduto que antes não tinha valor e hoje tem valor. Essa fábrica produz ferramentas agrícolas e de jardinagem. Eles encontraram uma maneira de aproveitar e converter o resíduo da atividade em um novo produto, o briquete. O briquete entrou no momento que surgiu aquela velha dúvida do que fazer com o resíduo. Todas as máquinas de todos os pavilhões estão interligadas por um grande sistema de exaustão. Esse sistema recolhe o pó e a serragem gerados pelas máquinas e os armazena nestes depósitos, considerados as lixeiras da fábrica. A serragem e o pó, livre de impurezas, são compactados nesta briquetadeira. Quando prensada, a madeira ganha um aumento considerável de poder calorífico. Não é tóxica por quê? Porque nós só utilizamos calor e pressão para compactar essa serragem. O briquete é um biocombustível sólido que vai gerar muita energia. Nesta pizzaria, em Brasília, por exemplo, são consumidas mais de 60 toneladas de briquetes ao ano. Primeiro pensando em economia, depois pensando em ecologia. O aproveitamento dos resíduos sintetiza uma atitude diferente. É um material ecologicamente correto, é a lenha ecológica. Recentemente, a Embrapa mapeou os principais resíduos encontrados e disponíveis no país. O resíduo foi, é e continuará sendo, por muito tempo ainda, um grande problema para a humanidade. São bilhões de litros. Milhões de toneladas de resíduos gerados todos pelo homem. Nas décadas passadas, o conceito era reciclar. Hoje, o desafio é maior: produzir sem gerar resíduos, mas se gerar, tem que aproveitar. A gente aproveita a casca do arroz, porque ela é um resíduo com muito volume. Depois de colhido, o arroz é beneficiado. Como resultado do processo, sobra a casca, muita casca. 20% do peso do arroz está nela. Anualmente, são milhares de toneladas que sobram do beneficiamento. Se não fossem utilizadas, seriam todas jogadas fora. Em meados de 1994, a empresa buscou alternativa para o uso da casca. Foi a queima dela em caldeiras de alta pressão para geração de energia elétrica. Na época, não havia tecnologia disponível no Brasil para a queima de casca de arroz em caldeiras de alta pressão. Investiram e acreditaram na ideia. 20 anos se passaram e os ganhos são impressionantes. Aproximadamente R$350 mil mês de economia em energia elétrica. A casca de arroz, quando jogada fora, libera uma grande quantidade de gás metano. Com a queima em caldeiras, num sistema fechado, são 1.200 toneladas de gases tóxicos que não são lançados na atmosfera anualmente. Essa casca depositada tem dois destinos. Na safra, ela seca o arroz e gera vapor para produzir o arroz parboilizado. No restante do ano, gera energia elétrica. Cada fardo pesa 210 quilos.
são queimados 10 fardos por hora. Esses 10 fardos geram 1000 kW. No mês, são mais de 4 milhões de quilowatts. O nosso exemplo sirva para tantos outros no país que têm hoje o mesmo problema com a casca de arroz. Nas 3 unidades do grupo, nenhum quilo de casca é desperdiçado, pois não é resíduo, é subproduto. Gera renda como o arroz desse saquinho. É uma questão de atitude e consciência. Como a biomassa é abundante nesse país, soluções não faltam para se encontrar alternativas de aplicação para o uso dos resíduos. É possível conciliar a produção e geração de riqueza com a preservação ambiental. Esta mega indústria localizada em Telêmaco Borba, no Paraná, está entre as 10 maiores na produção de papel do mundo. Consome 130 megawatts de energia elétrica por hora. Consumo igual a de uma cidade como Porto Alegre, com 1.300.000 habitantes. 90% da energia consumida por estas máquinas vem de fontes renováveis. 36% dos resíduos que sobram do processo de produção do papel, a chamada biomassa energética. Nós utilizamos aproximadamente 3.000 toneladas por dia de biomassa para a produção de energia. 3.000 toneladas correspondem a mais de 100 caminhões, como este carregados com resíduos de madeira vindos do campo. Nesta região, são 500.000 hectares de florestas. 230.000 hectares plantados com pinos e eucalipto. 200.000 hectares preservados com florestas nativas intocáveis. Essa combinação entre o plantado e o preservado forma um interessante mosaico florestal. O Fabinho foi lá, preparou a muda, plantou no campo, a árvore cresceu, nós fomos lá, colhemos essa madeira, produzimos o papel e aproveitamos os galhos, aproveitamos a casca, aproveitamos os topos de árvore e picamos tudo. Ou seja, não perdeu nada, se aproveitou tudo. Esse aproveitamento é resultado de uma filosofia de produção com sustentabilidade. Imaginem se eles não pudessem aproveitar os resíduos. O que seria da matriz energética dessa fábrica? Do meio ambiente? É bem provável que estariam em grandes dificuldades. A energia que vai ser consumida nessa nova fábrica, 100% vai ser proveniente de resíduos de biomassa, de licor, de casca e de cavaco. Uma das nossas vantagens é que estamos localizados num país chamado Brasil. Sabemos usar a terra. Sabemos produzir riquezas. Mostramos que é possível produzir com proteção ambiental. Isso já está fazendo parte do DNA da maioria dos brasileiros. A biodigestão é uma tecnologia usada há muito tempo pela humanidade. O biogás, utilizado para produzir energia, é amplamente conhecido e difundido pelo mundo afora. Essa tecnologia foi muito incentivada a partir do final da década de 90 através do Protocolo de Quioto, que estabeleceu metas para a redução das emissões de gases. Na época, o aproveitamento do gás se resumia na sua queima. Hoje, com outro conceito que vai muito além da queima, os biodigestores voltaram às granjas. E o biogás passou a ter um destino mais nobre. Não utilizar seria apenas um desperdício.
Esses dejetos são ricos em matéria orgânica. Através da decomposição provocada por micro-organismos é formado o biogás. Esse gás é rico em metano. Quando queimado, gera calor ou energia elétrica. Além disso, a decomposição da matéria pode ser utilizada como adubo orgânico na fertilização do solo, pois é rica em nitrogênio e fósforo. Na granja do seu Mário Lansnaster, são criados mais de 15 mil suínos. Ela está localizada na região que foi pioneira na produção integrada de suínos no país, o oeste de Santa Catarina. É economia da própria energia, é contribuição com o meio ambiente. Há mais de uma década, eles descobriram o projeto Kyoto e instalaram os biodigestores para a queima do biogás. Vendo os benefícios, na segunda fase do projeto, começaram a substituir a lenha. Substituir a lenha, né, pelo gás metano, né, produzindo então a energia térmica. Em 2004, avançaram. O biogás passou a produzir energia elétrica também. É uma energia fantástica, né? Esse gás ele entra hoje nos motores geradores, um gás perfeito. Esse gerador produz dois tipos de energia, a elétrica e a térmica. Por um gasoduto enterrado pelas plantações, o biogás chega até este pequeno frigorífico localizado a 3 quilômetros da granja. O biogás, quando chega aqui, é convertido em energia elétrica e térmica. O calor do escapamento do motor esquenta a água da caldeira e do gerador. É a energia elétrica que movimenta as máquinas do matadouro. Este outro motor gera energia elétrica para as instalações da granja e aquece a água também, aproveitando o calor do escapamento do motor. A água quente, fundamental para quem cria suínos, higieniza as instalações e leva calor para dentro dos galpões. Pelas tubulações, a água quente se espalha pela maternidade, levando calor e conforto térmico para os mais de 3.800 leitões que nascem aqui mensalmente. Os Lansnasters não gastam um centavo a mais com isso. A implantação de um sistema como este custa, leva tempo e o retorno financeiro é demorado. Pensando no meio ambiente, os Lansnaster fazem o ciclo completo da produção, tornando o processo de criação de suínos uma atividade sustentável. Hoje o agricultor tem perfeitamente consciência que não pode poluir. Mas a gente tenta, pelo menos, a nossa parte ir fazendo. A gente fica muito contente de estar trabalhando dessa forma, né? É um sentimento de felicidade da gente estar contribuindo, fazendo a nossa parte para que isso aconteça. Não muito longe dali, o frigorífico da cooperativa local utiliza o mesmo princípio de produção de energia, só que em grande escala. O biogás queimado na indústria vem dos resíduos do frigorífico e dos dejetos dos animais da granja da cooperativa. O biogás produzido na granja percorre 4 quilômetros de distância. Ele irá se juntar ao biogás produzido a partir dos resíduos do frigorífico. Desde 2006, o biogás é utilizado na flambagem dos animais. Foram mais de 4 bilhões de suínos flambados. Gerou, nesse período, uma economia de mais de R$1,5 milhão de reais aos cofres do frigorífico. Para garantir o fornecimento de biogás à fábrica, são necessários grandes volumes de dejetos.
isso só é conseguido com grandes criações. Para incluir os pequenos produtores nesse negócio, surgiu o gasoduto rural. Ajuricaba é uma pequena localidade no interior de Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. Aqui foi criada uma associação que reúne pequenos produtores rurais de leite e suínos. Através do incentivo de Itaipu Binacional, foi formado um condomínio rural. O objetivo é produzir energia a partir dos dejetos dos bovinos e dos suínos. Enquanto a Europa reúne 5 a 8 produtores, nós conseguimos reunir 33 produtores. São famílias da agricultura familiar que estão estabelecidas na bacia hidrográfica da Sanga do Rio Ajuricaba. E essa bacia hidrográfica é a unidade de geração. Isso racionaliza a geração do processo e racionaliza a conexão na rede da energia gerada. A perspectiva de produzir a sua própria energia mudou os ânimos dos moradores de Ajuricaba. Trabalhou bonito em volta das suas propriedades para produzir gás. E estão todos animados. O projeto colocou um biodigestor em cada propriedade, canalizou o gás através de um gasoduto rural com extensão de 25 quilômetros e o levou para uma central termoelétrica. Esse cano aqui é o cano que abastece as moradias. Desta torneira para cá, né? Ele é o gás que vai para a central, né? Eudumate cria aproximadamente 400 suínos. Da sua propriedade são encaminhados diariamente para a central 4 botijões de gás excedentes de produção. As moscas que não dão mais, o mau cheiro e o meio ambiente agradece. Melhorou muito a nossa vida, né? Mas isso tudo através do projeto do biodigestor, né? Eu acho que estou contribuindo bem, porque não estou jogando mais os dejetos no meio ambiente, né? Nas propriedades, o biogás gera água quente para a limpeza das ordenhas. Na cozinha, a comida é preparada com ele. Já moro aqui há mais de 40 anos. Nunca imaginei que um dia estaria cozinhando com gás, dejetos dos meus próprios animais. O biogás que chega na central termoelétrica no período de safra seca os cereais produzidos no condomínio. O excedente do biogás gera energia elétrica, vendida para a distribuidora de energia da região. O condomínio de Ajuricaba é um laboratório. Tem demonstrado que é possível incluir os pequenos agricultores na produção de sua própria energia. Pelo processo tecnológico que nós estamos avançando, ele vai poder, no futuro, não muito distante, filtrar esse biogás e usar como combustível, equivalente ao GNV. Talvez esse seja o caminho para a quebra de mais um paradigma, que a agroenergia sirva em primeiro lugar para mover a agricultura, torná-la autônoma e independente. De braços abertos para ajudar quem precisa a cuidar do meio ambiente. Quem mexe com gado e suínos vai ter que entrar nesse sistema. É maravilhoso. Eu gosto muito de viver aqui. Os conceitos de sustentabilidade já foram apropriados por muitos agricultores. Os primeiros passos já foram dados.